Bom dia, William. Debate bola começando neste momento. Debate bola especial Copa, vamos falar das grandes seleções, dar um piteco nas pequenas, quem ganha, quem perde, quem veio só a passeio. Isso que a gente vai discutir no dia de hoje. Digamos que nós temos muitas seleções que vão vir passear. Vamos começar pelo grupo A da seleção brasileira, não falando da seleção brasileira, mas falando das pequenas, consideradas pequenas, que vêm para a seleção, vêm para a Copa do Mundo, vêm para o Brasil para disputar, ou talvez só para passear. A seleção da Croácia se classificou nas eliminatórias da Europa com uma certa dificuldade, vem a Copa do Mundo, digamos que vai só olhar, né? A Croácia totalmente vem para olhar e o craque croata Lukas Modric não tem muito a contribuir com a seleção. O que dá pra eles é torcer pra classificar em primeiro, tentar sufocar, e mesmo assim não vai adiantar nada ter de pegar a Espanha e a Holanda e vai ficar pelo caminho. Talvez se der sorte, mas não deve dar não, então vai ficar por isso mesmo. Junto com Croácia e Brasil temos o México, uma seleção que vem surpreendendo e mesmo assim na última eliminatória não rendeu nada. Ele foi a última, teve que ir pra repescagem, passou mal, mas tá na Copa e vem com os destaques. A seleção mexicana que tem como destaque o Chicharito Hernández, jogador do Manchester United, mas não deve fazer muita sombra na Copa do Mundo não, até porque o México tem muitas dificuldades de escalação. O técnico mexicano chegou há pouquíssimo tempo, o Javier Herrera, que era treinador do América do México e assumiu a seleção, mas não deve pintar muita coisa na Copa. Não, acho que não deve nem passar para as oitavas. Lembrando, o México tem o Peralta meteu 2 gols na seleção na final das Olimpíadas em Londres, foi 2 gols que pesaram muito, acho que até pro Neymar, mas já passou e vamos embora. Junto com essas 3 seleções temos Camarões, que eu curto, mas aqui em casa não tem muito, porque meu pai é alérgico a camarão, então eu nem como muito, mas temos Camarões, destaque Samuel Eto'o, centroavante fantástico, mas acho que é só isso. Camarões não tem muitos destaques, até porque não poderia ter, e vai lá, jogo da Venga, piadas horríveis, o ano. Grupo B, começando o grupo B, tem a Espanha e tem a Holanda, essa a gente vai falar no final. E entre as pequenas e que talvez tenham vindo a passeio, temos o Chile. O Chile é uma seleção muito forte, por isso é o grupo da morte pra mim, esse grupo. E o Chile veio pra tentar alguma coisa, mas não deve conseguir. O Chile tem Valdívia, tem Sanches, Alexis, que podem tentar alguma coisa. Acredito que a seleção chilena é um adversário complicado de se enfrentar, tentar um jeito do time jogar. Já mostrou, porque enfrentou a seleção espanhola e trouxe muitas dificuldades para a Espanha, mas acho que a seleção do Chile não deve passar também, deve ficar pelo caminho, mas deve ter pelo menos 3 pontos garantidos no Brasil, que é contra a seleção da Austrália, que é a seleção que nós vamos falar agora. A Austrália que vai ter que. Não precisa nem trazer um grupo, que nem vai ficar muito tempo. Vai vir e vai pular de volta para a Austrália, não veio a passeio. Acho que de destaque só temos o Tim Cahill, que é um jogador experientíssimo, mas que não faz nem sombra a qualquer outro jogador, então a Austrália vai tomar um sarrafo, deve nem pontuar. Se pontuar vai fazer um pontinho só. Piadas horríveis 2. Então o grupo foi boa. Senhores, grupo C, nós vamos... Aqui a gente pode falar de todas as porque seleções. não tem nenhuma campeã do mundo. Não tem seleções tão fortes aqui. Tem uma que é candidata a surpreender, mas não deve surpreender. E a gente começa falando dela. Vamos falar da Colômbia, que tem o Falcão Garcia, tem o James Rodrigues, tem jogadores maravilhosos, o Fred Monteiro, mas não deve aprontar muita coisa aqui não, até porque isso daí não é praia deles não. Praia? Nada a ver. Temos também a Grécia que de pasta, de papa, não tem nada, vai render nada e deve ficar pelo caminho. Tanto que acho que a Grécia não tem nem caráter pra se dizer. O craque tem o Katsuranis e o Karagonis, são 2 jogadores velhos que vai botar pra correr não vai conseguir, não vai dar nada. Acho que a única coisa da Grécia, né, que faz sucesso aqui no Brasil, que não será a seleção, é o iogurte, né? O grego. É bonzinho. Que coisa horrível, cara. A próxima seleção é a Costa do Marfim, que é uma seleção forte. Temos, pra mim, o melhor volante do mundo é o Yaya Touré. Vem pra passar da primeira fase, deve passar sim, ela junto com a minha opinião, a Colômbia. Sim. Deve passar, mas não deve passar das oitavas. Passa das oitavas. Apesar que deve pegar o Uruguai, o Costa Rica, ou Inglaterra, ou Itália. Mas não deve passar não. Mas vamos embora. A Costa do Marfim tem o... Além do Yaya. O Didier Drogba, Além do Yaya, tem Didier. que é um grande atacante, mas o conjunto da Costa do Marfim deixa a desejar. Então eu acredito que passe nesse grupo, mas não deve ir tão longe não.
Por fim, a seleção japonesa, a seleção que encerra o grupo C, que deve ser o saco de pancadas do grupo. Ou não, porque o grupo é tecnicamente fraco. Acredito que o Japão não vai muito longe não, até que o Japão se classificou com muita facilidade, se eu não me engano, foi a primeira seleção a se classificar à Copa do Mundo do Brasil. É uma boa seleção, eu acho. Ásia. É uma seleção boa. É uma boa seleção, eu lembro até na Copa das Confederações contra a Itália, deu um trabalho incrível para a Itália, só que defensivamente é muito frágil, eu acho que é isso que vai... O fato de ter uma seleção com uma boa defesa que a Colômbia, uma excelente defesa, que mesmo não sendo muito boa, o time, a Grécia é uma excelente defesa, e a Costa do Marfim, acho que por isso que não passa, mas é só isso. Muito bem. No grupo D, nós temos a campeã do mundo Uruguai, que nós vamos deixar para depois. Na verdade, nesse grupo, nós só temos uma seleção a falar nesse momento. Porque é um grupo que tem 3 campeões do mundo, é um grupo bem disputado. Recheado. Então nós vamos falar da Costa Rica, que deve vir a passeio, né? Somente a passeio no Brasil. Até pelo grupo que pegou a Costa Rica, tem um destaque que é o Brian Ruiz, que não joga lá isso tudo. Mas não vai ser dessa vez. Não tem mais não vai ter mais não, que já foi. Grupo E. Grupo E. Grupo E vamos falar de Suíça, Equador e Honduras. França, vamos dizer, para final, campeã do mundo. A Suíça não tem só queijo, temos jogadores de futebol, futebol de areia, mesmo futebol. Mas o futebol de campo não é a melhor coisa do mundo, não deve passar, deve ficar, acredito eu que fique pelo caminho, mas pode dar um trabalho sim para Equador e Honduras. Acredito que a Suíça vem passar em segundo lugar no grupo, eu acho que a Suíça passa, mas eu prefiro o chocolate suíço do que a seleção de futebol. O Equador. O Equador para mim passa, o Equador tem uma boa seleção, tem jogadores individualmente bons, um ou outro, Valência, por exemplo, que pode tentar alguma coisa, fez uma eliminatória muito boa, deu muito trabalho para essas outras seleções e por isso pode acabar passando, mas eu só acho que por aí. Acho que não passa. Por fim, Honduras. É uma seleção muito forte, muito dura, justificando o nome, mas não vai arrumar nada. Nada vezes nada, seleção é fraca, vem pra Copa a passeio, né, porque a gente não tem seleção tão forte assim na CONCACAF. Então, Honduras vai. Grupo F a gente vai por Argentina e falar de Bósnia e Herzegovina. A Bósnia vem para sua primeira Copa, lembrando que nas últimas eliminatórias parou para Portugal, depois de 2 jogos incríveis, que Portugal fez aquele sistema Fluminense de ser, mete um gol no finalzinho, se retranca, faz aquele bagulho louco e no finalzinho mete outro gol só para dizer que foi fácil meter 2x0, foi 2-2-0 se não me engano, e acabou ficando pelo caminho. A Bósnia, que ao contrário da última eliminatória foi para repescagem, nessa foi direto uma vez só, líder do grupo, um grupo que até fácil, um grupo não era difícil, mas foi líder do grupo tranquilo, relaxado e foi sensacional. A Bósnia que carrega o sangue da antiga Iugoslávia, que disputou muitas Copas do Mundo e acaba suando nisso e vem a Copa do Mundo justamente por isso. Boa sorte a Bósnia aí. Acredito que passa nesse grupo sim, e seria muito legal ver a Bósnia pelo menos chegando às oitavas na primeira Copa do Mundo deles, né? O craque, só para lembrar, Dzeko, grande craque dessa seleção, pelo Manchester City. Vamos pro Irã. O Irã acho que pode dizer que não vai vir para fazer guerra não. O Irã veio só a passeio mesmo, não vai ter bomba, não vai ter nada disso, ainda mais que os Estados Unidos roubou, tirou todas as bombas do Irã. Um problema lá, mas isso é política, não é a nossa praia, então o Irã... Eu tô achando, né? Nem Jornal Nacional, debate bola. O Irã acho que veio só a passeio mesmo, espero que não tenha bomba. Já a seleção da Nigéria é mais uma seleção africana, para muita gente, a melhor seleção africana de todos os tempos. Mas a Nigéria vai passear um bocadinho. Dessa vez eu acho que nenhuma seleção, se eu não me engano, só a Costa do Marfim tem alguma chance de avançar às oitavas. As demais não passam, a Nigéria também segue nessa linha, não vai passar. Grupo G. G de Galo. Bem, no grupo G nós temos Portugal, Alemanha, 2 campeões. Nós temos 2 seleções para falar, porque é aquela que a gente considera as não campeãs do mundo. Então acho que são 2 aqui pra gente falar, né? Então, Gana. Fala de Gana. Gana, que na última Copa do Mundo fez uma campanha incrível, foi a melhor africana de todos os tempos, que infelizmente depois de um gol perdido, pênalti perdido, depois do Sáré meter a mão, uma lambança, o Asamoah Gyan perdeu um pênalti que tirou a Gana da semifinal da Copa do Mundo, que seria histórico, seria incrível, e que nessa Copa não vai acontecer, com certeza não. A seleção é praticamente a mesma, é cópia da última Copa, mas os caras tão velhos e acho que por isso não deve passar da primeira fase. A seleção de Gana vem
Somente para dar um passeiozinho, fazer algumas danças. Passeio não, pra atrapalhar Portugal e tirar uns pontinhos de Portugal. Gana não vai arrumar muita coisa aqui não. E fez uma grande campanha assim em 2010, mas essa campanha não vai se repetir. Já os Estados Unidos é muito forte na economia, mas no futebol, filho, sabe não. Sabe não, vai jogar basquete, que vocês são muito bons, mas no futebol vocês não vão arrumar nada aqui. Estados Unidos, para mim, será uma lanterna do grupo. Não é uma seleção forte, nunca foi. E na CONCACAF se classificar é mole, né? Se levar o Bangu para lá, o Bangu vem a Copa. Com certeza, Bangu campeão do mundo, não, quase da CONCACAF só. Grande Bangu. Grupo H. Grupo H, aí a gente pode tirar uma delas, que eu quero tratar como surpresa para falar, mas nós vamos falar da Argélia. Argélia é país ali da região subsaariana que vem só para roubar o ar das outras pessoas que sabem que a Argelina tem nariz muito grande, sabe? Aí vai roubar o ar do pessoal. Então se você sentir que não tá conseguindo respirar, ou é uma Argelina roubando seu ar, ou é o Ibrahimovic que veio a passeio, ou é o nosso cameraman. Mas isso daí pode estar. São 3 opções. Se você acertar, você ganha R$50, como diria Silvio Santos. Muito bem. A Argélia é muito ruim essa daí agora. A Argélia, por sinal, senhores, a Argélia tem uma curiosidade. A Argélia revelou um dos maiores jogadores do mundo, o Zinedine Zidane. Ele é argelino, mas ele jogou naturalizado pela seleção francesa e fez aquele estrago que ele fez contra o Brasil. Fazer o quê? Já a Rússia vem sim, debaixo de muito frio lá, vem pro calor do Brasil, mas não vai arrumar muita coisa não. A seleção russa ela é até mediana, treinada pelo Fábio Capello, que conhece muito de futebol, mas a Rússia não deve passar no grupo não. Apesar, ela tem até chance de passar nesse grupo, porque a Argélia e a Coreia do Sul não são tão boas assim. Mas os russos não devem passar das oitavas não vão longe. Para completar o grupo temos Coreia do Sul. A Coreia do Sul que não vai passar não, veio a passeio, mas é uma seleção que nos últimos anos tem aparecido com uma boa evolução, mas que para essa Copa não tem nada, para a próxima também não, quem sabe daqui a 30 anos. Daqui a pouco. Vamos falar agora do último grupo. Não, a gente já foi o último grupo, é o H. Era o H? Então vamos falar das grandes. Então vamos começar a falar das seleções. Vamos falar da Bélgica, que é a menos grande. Vou ficar nesse grupo aí. Fala a seleção belga, que olha, é uma belíssima seleção. Nas eliminatórias europeias encantou a Europa e o mundo com uma seleção ofensiva, jogadores rápidos, jogadores que a grande maioria joga na Premier League. O Liga Bélgica tem chance da Bélgica, quem sabe, quebrar o tabu e ser campeão mundial? Eu acredito que não, mas pode ser uma seleção que chegue pelo menos a uma semifinal. Vai depender de duas coisas, como que as outras estarão e de como o próprio Hazard vai estar, porque eu acho que ele é o grande peso dessa seleção e eu acho que se ele tiver melhor de todos, se ele tiver um nível muito alto, e dependendo das outras seleções como elas vão estar, e acho que pode chegar a uma semifinal. Campeão do mundo não, mas semifinal, no máximo, assim, com certeza tem chance de estar assim. Muito bem, agora nós vamos falar, aí a gente já começa a lista das favoritas e vamos falar da seleção da Alemanha. A Alemanha foi tricampeã mundial em Copas do Mundo, todo mundo sabe disso, né? A Alemanha foi campeã do mundo em 1954, em 74 e em 1990. A Alemanha hoje tem uma geração maravilhosa, uma seleção muito forte, com jogadores extremamente importantes. A gente pode destacar o Schweinsteiger, o Götze, o Reus. E é um misto de uma seleção jovem com alguns jogadores que têm uma certa experiência. Você acredita que a seleção alemã, como muitos dizem, amplamente favorita a vencer a Copa do Mundo, o time do Joachim Löw, pode realmente vir ao Brasil ganhar a Copa do Mundo? Acredito, amplamente favorito sim, mas tem um problema acho que não só alemão, um problema mundial. Falta zagueiro. Sim. A Alemanha, país de agora, não tem zagueiro. Portugal não tem zagueiro. Espanha tem Piqué, mesmo assim nem isso tudo, não tem zagueiro. A Inglaterra de todas, tirando o Brasil, acho que é que tem um zagueiro mais ou menos. A Itália não tem zagueiro, a única seleção que pode dizer que tem zagueiro é o Brasil. Acho que é uma coisa além, por isso que eu acho que depois quando eu estiver falando do Brasil eu vou comentar mais. Acho que o Brasil podia, quantas grandes, botar uma retranquinha bonita, puxar o contra-ataque. Mas voltando à Alemanha, se o time souber ficar com a bola, fazer um tipo Bayern, conseguir ficar com a bola, não deixar o adversário tomar, vai ser uma seleção muito difícil de se bater. E trago como destaque o Schweinsteiger,
o Ozil, temos também o Götze, dito por ele. E um jogador que para mim pode surpreender, o Schürrle, que contra a Suécia, não a Suécia, daquele jogo que eu falei, do Ibrahimovic, que o Ibrahimovic deu um show e coisa e tal. Esse Schürrle, ele meteu 2 gols. Então eu acho que ele pode parecer com uma surpresa. Um destaque. A seleção da Alemanha realmente é uma seleção muito boa. A gente acredita assim, que a Alemanha é a favorita. Agora vamos falar de Portugal. A seleção portuguesa tem uma coisa que eu acho crucial. O melhor jogador do mundo, que carregou Portugal nas eliminatórias da Copa nas costas, né, o Cristiano Ronaldo. Mas Portugal não deve vir fazer muita coisa no Brasil não, né? Acho que Portugal vem a passeio no Brasil, apesar dos portugueses sonharem com uma possível semifinal, uma final entre Brasil e Portugal. Eu acho que Portugal, se chegar às quartas de finais, foi longe. Portugal, assim, acho que é Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo estiver no ar, jogando muita bola, se o Cristiano Ronaldo estiver... Não, vou criar um verbo. Cristiano Ronalizando. Anotem aí, senhores. Isso é um verbo. E vai depois no underline lá do debate porra. Vai lá. Acho que pode dar certo. E mesmo assim, nem tanto, que vai depender muito dele. Acho que é quase que a Argentina, só que nem tanto, mas... Vai ser difícil, vai ser complicado, mas acho que não vai render não. Vai render tudo que alguns dizem. Final não, quem sabe uma semifinal. Tá naquela Bélgica, assim, só que a Bélgica tem um elenco, Portugal só tem um jogador. Deve ficar no máximo chorando, quem sabe, na semifinal, mas nada ainda. Eu também acredito que a seleção portuguesa não deverá ir longe na Copa do Mundo, apesar de torcer por ela, né? No grupo F nós temos Argentina de Messi, Tevez, Agüero. Tevez não veio, mas tem Agüero, tem Higuaín, uma seleção fantástica de grandes jogadores. A Argentina que foi campeã mundial 2 vezes, em 78 e em 86, Maradona e companhia. Acredita na grande rival da seleção brasileira ganhando a Copa do Mundo aqui? Seria um caos, né? Ver a Argentina campeã do mundo dentro da nossa casa. Seria a terceira guerra mundial, uma doideira muito louca. E agora, falando com sinceridade, que em Portugal, claro que a Argentina tem Agüero, tem Higuaín, jogadores muito bons, de nível altíssimo, mas vai depender muito do Messi. O Messi ultimamente não tem sido Messi, não tem outro verbo, não tem muito messializado, podemos dizer. E se ele resolver jogar bola, sei lá, acordei hoje bem, vou jogar bola, vai dar muito trabalho, mas se não jogar, acho que também acho para por aí. A Argentina não é isso tudo, não vai tirar o Edson. Bem, no grupo E, a seleção francesa. A França é sempre um adversário difícil para o Brasil, em qualquer lugar, em qualquer competição, em qualquer fase. Mas esse ano a seleção francesa não ia se acertando, nas eliminatórias foi se acertando, foi para a repescagem, mas está no Brasil. França, é campeã do mundo, foi campeã em 98, tem que respeitar. Essa daí não precisa de camisa, acho que vai ter que... A seleção é boa, mas é boa pra chegar mais nos quartos de final, cruzar com uma grande e perder. Mas aí vai valer muita camisa, vai valer muito o que aquele escudo fez durante o tempo, aquele escudo pesou. Porque, poxa, você pegar uma França é sempre complicado, principalmente o Brasil, com alguns traumas por aí. Mas acho que não deve render muito não. Sempre um adversário difícil para a seleção. Ainda mais porque não tem uma coisa que a Argentina tem que o Portugal tem, que é o melhor do mundo à altura. Ribéry é um grande jogador, mas eu nunca fui o tipo de jogador que decidisse. É um jogador que precisa do resto do time para ajudar e decidir. Falta um decididor. Vamos pro grupo D. No grupo D tem 3 campeões do mundo, então a gente vai começar falando da nossa vizinha. Vamos falar do Uruguai. O Uruguai foi bicampeão do mundo em 1930, 1950. A pergunta, eu vou exatamente no ponto onde eu acho que todo brasileiro deveria se perguntar. O Uruguai tem condições de vir ao Brasil e promover um Maracanazo 2? Não. Luis Soares é um jogador fantástico. Ele tem o que a França não tem. O Uruguai tem o que a França não tem. Não só um, tem 2. Ou se duvidar, 3. Que é o Luis Soares, um jogador de decisão. Cavani, outro jogador de decisão. E se o Forlan resolver jogar, quem sabe? Rende. Mas mesmo assim, acho que tirando esses 3, o resto é comum e acho que não vai conseguir não. Acho que não vai dar certo não. Então, muito bem. Eu acredito que se o Uruguai vai passar. Acho que nem passar da primeira fase. Ainda no grupo D nós temos a Inglaterra. Falou-se muito da Inglaterra antes da Copa do Mundo, uma seleção enfraquecida. Muita gente acha que a Inglaterra não vai fazer chover.
A Inglaterra há muito tempo não vem demonstrando um poder de seleção entre as tops de seleções campeãs do mundo. Mas é uma seleção que tem que ter um certo cuidado. A Inglaterra foi campeã em 1966, jogando dentro de sua casa, foi campeã no Reino Unido, mas hoje não deve ir muito longe não, né? Não, assim, ó, tem jogadores muito bons. Tem o Gerrard, que fez uma temporada muito boa. Tem o Frank Lampard, que mesmo não... É um jogador regular. Não vai muito bem, também não vai mal. É um jogador regular. Temos jogadores que... O outro jogador que fez uma grande temporada foi o Sturridge. Temos o Wilshere. Tem uma seleção muito boa. Eu acho que das seleções é a seleção mais regular. Que não tem uma posição que é muito ruim e outra muito boa. É tudo muito quadradinho, muito certinho, assim. E eu acho que é uma seleção que pode dar trabalho. Mas vai depender do poder de decisão do Rooney e do Sturridge, e talvez do Gerrard, do Lampard. Vai depender muito, mas campeã vai ter que suar um pouquinho mais do que tem suado ultimamente. Agora vamos falar da Itália. Você acha que a Itália tem uma camisa que a Itália tem? A Itália foi campeã do mundo em 2006, ganhou da França, surpreendeu muita gente. Mas a Itália, mesmo com o tetracampeonato mundial, foi campeã em 1934, 1938. Foi campeã em 1982 e foi campeã em 2006 pela última vez. Muita gente acha que a Itália, mesmo com Pirlo e essa geração, ela ficou muito envelhecida. E a Itália não é colocada, mesmo com a camisa que tem, com os títulos que tem, que chegaria a conquistar o Mundial aqui no Brasil. Eu diria que sim, você falou de envelhecimento, ficou, tem o Pirlo, Buffon, Marquise, jogadores de tempo e que o tempo fez bem para o Pirlo e para o Buffon, para o Marquise nem tanto. O Marquise cada dia que passa está pior. Mas tem o Balotelli, que não vou dizer que por causa do Balotelli vai ser campeão do mundo, mas por causa do Balotelli vai dar um trabalho, como foi na Euro. Sim, deu O muito cara, verdade, na final tomou um sarrafo da Espanha, mas foi um acidente, eu achei que foi um acidente aquele sarrafo, porque defensivamente a Itália é fantástica, a defesa da Itália por histórico é muito boa. Não individualmente, mas o coletivo. E tem o Balotelli, acho que pode dar um trabalho. Campeão do mundo vai ter que ter sorte. Mas que vai dar trabalho pra muita gente, vai dar trabalho. Aí a gente já sai do grupo D, não sei, a gente já falou, nós vamos falar do grupo B. Aí a gente já fala da seleção que pra muita gente é uma das grandes favoritas à conquista. Vamos falar da Espanha. A seleção espanhola vem com a mesma seleção que vem ganhando tudo. A Espanha é campeã da Euro 2008, campeã da Copa do Mundo em 2010, foi campeã da Euro em 2012. Mas desde quando perdeu a Copa das Confederações para o Brasil em 2013, aquele sarrafo da seleção brasileira, a Espanha não vem sendo isso tudo há muito tempo. Vamos dizer, a Espanha não vem sendo Espanha desde 2013. Eu diria que começou em 2006, a Espanha começando a brincadeira com a evolução do Barcelona para o Barcelona. Eu acho que o que depende da Espanha também depende muito do Barcelona. Se o Barcelona estiver bem, a Espanha vai estar bem. Por quê? Porque o estilo de jogo é o mesmo. E a partir do momento que o Barcelona começou a não render como antes, começou a ter muito trabalho, foi por quê? Porque descobriram um macete, descobriram como enfrentar a Espanha. Quando passaram a descobrir, quando o Levante começou a ganhar do Barcelona, quando o Barcelona começou a tropeçar para tudo quanto é time, descobriu o macete de como pegar o Barcelona, pegar a Espanha. Essa sua tese um pouco mais anterior. Eu acho que o Barcelona, quando ele enfrentou o Internacional na época do Mourinho, o Mourinho tinha descoberto como enfrentar o Barcelona. O que acontece? É isso que tá. Entenderam. Isso que tá. Eu lembro, até na Inter e posteriormente no Real, eu lembro de um jogo que foi, não lembro, acho que foi pela final da Copa, da Copa do Rei. O Real Madrid foi até campeão, o Mourinho botou o Pepe colado no Xavi. Esqueceu do Messi, dando isso pro Messi. Largou o Messi ficou largado. Botou um Pepe cutucando o Xavi. Cutucou. Messi fez 2 jogadas e olha lá, não fez mais que isso. Por quê? Você marca o cara que faz a jogada, a bola não vai chegar no Messi. Eu acho que esse é o segredo. Você marcando o Xavi e Iniesta, você rende. É por isso que eu acho que pro Brasil foi muito importante. Marcar certinho, fechadinho. Tem a bola, os caras tocam rápido, corre atrás dos caras. Bota o pessoal pra correria. E eu acho que, não vou dizer que a Espanha vai tropeçar e vai ficar pelo caminho, mas o segredo foi descoberto e isso é o que faz a seleção da Espanha não ser aquele bicho-papão de outros anos e por aí vai. Felipão, Ramírez na ponta do Xavi. E outra coisa, decisão. Aquele problema de decisão que eu falei. O Iniesta é um grande jogador, mas eu acho que, sei lá, ele não é o tipo de jogador decisivo pra decidir a última Copa, decidiu, mas... Acaba com uma Copa do Mundo. E não tem. Apesar que ele acabou com a última, tudo bem.
Mas não uma Copa toda. Um momento ele pode chegar lá e decidir, mas durante uma Copa toda ele não é o tipo de jogador que pode fazer isso. Sim. Isso tem sido mostrado no Barcelona também. E por isso eu acho que a Espanha não vai ganhar, não. Vai ganhar. A Holanda. A seleção holandesa já foi forte, teve a Holanda para muita Já gente foi, não, acha ainda que a Holanda ela revolucionou o futebol. Não é campeã do mundo, a gente só deixou pro final, mas não é campeã do mundo. Nunca venceu uma Copa do Mundo, apesar de já ter merecido chegar a esse status. O que você acha da Holanda? Acho que a Holanda ainda, aquela vice-campeã de 2010 da Copa do Mundo, ela tem alguma chance de trazer o orgulho holandês, resgatar aquele orgulho de um futebol bem jogado, de um futebol bem tocado em 2014 e chegar no Brasil e ganhar a Copa do Mundo? É aquele assunto, né? Vai depender muito do que eu já te falei, decisão. Vai depender se o Robin vai decidir, vai depender se o Van Persie vai estar para decidir, se o Sneijder, se o Van der Vaart. E é basicamente isso, a seleção é boa, a seleção não é mas é boa, uma boa seleção, uma seleção que tem vem vindo um bom desempenho, não é uma seleção frágil, uma seleção boa defesa, um bom meio de campo, os atacantes são muito bons, mas vai depender desses jogadores. Só, infelizmente todos os velhos, Van Persie, Robin, Sneijder, Van der Vaart, até o Kuyt, que não vem numa fase muito boa, mas pode dar trabalho, mas eu acho que vai ficar por isso mesmo, acho que a Holanda vem pra encher o saco, vem, mas a mesma seleção da última Copa não vai render a mesma coisa. Acho que aquele segredo do Robin já foi descoberto. Também É que eu tava até no Face semana passada, o cara postou, tem duas coisas que é certa. Uma é a morte e a outra é que o Robin vai puxar pra esquerda e vai chutar. Foi muito bem. A seleção da Holanda, gente, não deve arrumar muita coisa no Brasil. E vale lembrar o seguinte, já vale lembrar de absoluto. A Espanha foi campeã em 2010, que eu não falei aqui do título da Espanha, não posso deixar isso passar, mas esse ano eu acho que não dá. Então vamos terminar com a seleção brasileira. A seleção brasileira, evidentemente, foi campeã em 1958, em 1962, tri em 1970, foi tetra em 1994, penta no Japão e na Coreia em 2002, aquela final de madrugada. E o Brasil. A seleção brasileira vem deixando a desejar nas últimas Copas. Em 2006, aquela seleção com Adriano, Imperador, Ronaldinho, Kaká, todo mundo esperava muito daquela seleção comandada pelo Parreira, que hoje é auxiliar técnico, coordenador técnico da seleção junto com o Filipão, mas foi uma seleção que pegou uma França que se defendia bem, que tinha Zidane e que Henry acabou tirando a nossa seleção da Copa do Mundo. Dessa vez não, Ramon. Em 2010, nós tivemos uma seleção meia jogada, ninguém entendeu. Foi uma seleção que ganhou muito com o Dunga antes da Copa do Mundo. Mas aí tá o segredo, eu vou até gostar de... Todas as vezes que a campeã todas as vezes que foram disputadas as Copas das Confederações, a campeã não ganhou a Copa do Mundo. Mas com destaque é isso porque... E toda vez que o Brasil foi muito bem, nos últimos anos, foi muito bem antes da Copa, chegou na Copa do Mundo e não ganhou. 94 então era uma seleção muito conturbada, uma seleção de muitas dúvidas, e isso e aquilo, certo, vai dar certo, vai dar certo. Não ganhou. 98 era a seleção com o rival do melhor do mundo, Ronaldo fazendo chover. Edmundo, nem fala, Edmundo jogando muito. O Romário não foi convocado, mas podia estar lá também, estava jogando muito. Não deu certo. 2002, mesma coisa. Brasil foi pra repescagem das eliminatórias, foi lá e foi campeão do mundo. 2006 e 2010, campeão da Copa América, primeiro colocado nas eliminatórias, campeão da Copa das Confederações. As duas seleções, a de 2006 fantástica, a seleção de 2006 era muito boa. A de 2010 não era isso tudo, mas era uma seleção muito boa, tinha um Kaká vivendo uma boa fase e não ganhou. Essa é conturbada, não foi campeão da Copa América, foi campeão das Confederações, digamos até com uma certa ajuda. Mas eu acho que essa seleção vem com esse algo a mais de meio conturbação, dúvidas, troca de técnico no meio do caminho. Acho que essa mistura aquelas dúvidas de 94, de 2002, com uma certeza de outros anos que vai saber o que vai acontecer. Eu acho que a seleção brasileira, deixar minha opinião bem exposta da seleção, a seleção brasileira ela tem muito favoritismo em ganhar a Copa do Mundo, mas vai depender muito do modo que o Luiz Felipe Scolari vai escalar a seleção. Então eu acredito que depende muito daquilo que o Filipão vai pôr em campo e da necessidade do Filipão de escalar uma boa seleção. E a gente, claro, aqui deseja uma excelente sorte à seleção brasileira e quem sabe a gente possa gritar em julho o Hexa. Boa sorte à seleção. Wênia, muito obrigado. Um grande dia a todos.
Debate Bola Especial Copa do Mundo deve ter algumas edições extras durante a Copa, falando da Copa. E a gente espera que a gente esteja em julho, se possível, fazendo um debate bola falando do Hexa da seleção brasileira e de uma excelente campanha da nossa seleção. Obrigado, William. Obrigado, Léo. Obrigado, Laís, que estão por trás das câmeras. E obrigado, Colégio Machado de vocês. Obrigado a todos que vão acompanhar o vídeo. Gente, muito obrigado. Debate Bola no YouTube, vai lá. Canal Pixel. Pixel, você tem mais informações. Tchau!